um pouquinho. Então, quando se fala em alma, né, algumas pessoas, né, acabam querendo espiritualizar um pouco, né, querendo falar sobre coisas relacionadas ao espírito. Quando a gente costuma falar em alma, né, dentro do cético analítico, você não vai ouvir essa palavra alma. Dentro do cético analítico, você vai ouvir falar sobre aparelho psíquico. Porque o aparelho psíquico, né, é a mente. Entendeu? Então, dentro, né, aqui eu já quero aqui abrir uma aspa, né, dentro das escrituras, quando se fala em alma, está se falando sobre o aparelho psíquico, né, é onde que está ali a sede, né, dos sentimentos, das emoções, né, então está todo ali o departamento, o RH, né, numa empresa, né, na empresa existe um RH, correto? É onde é tratado todos os questionamentos de uma empresa, né? A gestão da empresa. A mesma coisa também é na alma, né? Do dependente químico, que quer dizer o quê? O aparelho psíquico dele. O aparelho psíquico dele está totalmente disfuncional. Então, um terapeuta, o que ele vai ter que fazer? Né? Ele vai ter que primeiro, né, trazer o indivíduo à realidade, porque o que o indivíduo ele costuma fazer, pastor Leandro, pastor Fernando? Fugir da realidade. Sim. Entendeu? Todo dependente químico, ele foge da realidade. Júnior, como é que ele foge da realidade? Você já pode até usar essa técnica aí, se você tem, eu vou te dar aí uma chave, né? Para você ter começar a abrir essa porta aí que talvez está trancada, né? Você quer ver, começar a ajudar a pessoa que talvez você esteja lidando com a pessoa dependente químico, né? É começar a mexer em algumas questões, né, do passado dele. Sim. Né, do passado dele, né? Porque muitas vezes ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Quando se fala de passado, mexer com coisas que estão enraizadas lá dentro, ele não quer falar. Então, se ele não quer falar, ele quer fugir. Ele foge da realidade. E como é que ele foge da realidade? Ele vai falar de outros assuntos. Sim. Correto? Fugir da realidade, ele vai falar sobre um morro tal, ele vai falar sobre droga tal, ele vai falar sobre amigos tal, correto? Ele vai falar sobre diversos tipos de assunto. Isso é fuga da realidade. Sim. Correto? Então, espera aí, camarada, vamos ver. O que você tem conquistado até hoje? Né? Como tem sido a sua vida? Né? Como você tem lidado com os seus conflitos existenciais? Porque 100% dos dependentes químicos têm conflitos existenciais. Inclusive, são eles que levam a pessoa a voltar a retornar a usar droga. Por isso que ele precisa de um tratamento terapêutico. Tem uma brincadeira que a gente sempre fala, né, sobre isso, né? Se meu time ganhou, eu uso droga. Se seu time perdeu, eu uso. Se empatou, eu também, porque eu não ganhei nem perdi. Então, assim, ele sempre tem uma justificativa. Exatamente. Então, o que acontece? Alguns usam o termo, né, de escape, né, gatilho, escape, mas dentro do cético analítico, né, de forma psicanaliticamente clínica, né, vai falar sobre fuga da realidade. Né? E essa fuga da realidade é exatamente isso. Tá entendendo? Ele vai querer usar de outros termos, inclusive até para persuadir a família, tá? Inclusive até para persuadir a família e faz com que a família acredite, até porque ele tem um grau de persuasão muito grande. Sim, o dependente químico ele tem um grau de persuasão muito grande. Uma característica que ele usa fortemente. Fortíssima. Uma das características mais fortes do dependente químico é o grau de persuasão. Então ele vai usar esse grau de persuasão para querer fugir da realidade, inclusive das responsabilidades, né? E aí você, familiar, você já está recebendo aqui uma chave. Sim. Entendeu? Você já está recebendo aqui já uma ideia de falar assim, opa, eu não vou cair mais desse camarada não, né? Porque tem família que faz até, sabe o que, pastor Fernando? Né? Inclusive, né, eu conheço famílias que faziam isso, davam o dinheiro pro cara usar droga no quintal de casa. Com medo de acontecer. Com medo de acontecer alguma coisa, porque o cara ele vive. É melhor que ele esteja aqui do que... É melhor ele estar usando droga aqui no quintal de casa, do que ele estar lá no morro, do que ele estar lá. Errado, erradíssimo isso. Isso já é um sinal que a família é codependente. Então, assim, eu costumo trazer, né, para a família, ou então para o cara, não fuja da sua realidade.
né? Nós temos um obreiro que já passou por aqui pela casa, né? Que ele costuma usar uma frase, né? O nosso evangelista Frederico, e eu gosto muito dessa frase, né? Libertação só se consegue com verdade, né? Então, enquanto, né, o indivíduo ele não trabalhar dentro da verdade, não há possibilidade alguma de nós, terapeuta, podermos ajudar ele. Porque, Júnior, o que você vai estar tratando ele vai ser, na realidade, algo que não está acontecendo com ele. Não está. Porque ele é o que a gente faz no Mútuo Ajuda, né? O indivíduo fala e ele vai receber um retorno sobre aquilo que ele expressou. E como é que você vai e que na realidade o que ele, na alma dele ali, o que está doente, está ali quietinho. Está ali quietinho. E você está falando coisas que para ele de retorno que não está servindo. Por quê? Porque ele não foi verdadeiro com aquilo que ele realmente precisava falar. Então, né, vocês que nos ouvem, fica bem atento nisso aí, porque tem até um hino, né? O Frederico falava muito, porque tem um louvor, né, que a pastora fez, a pastora Andréa, que tem um tema, né? Libertação só acontece com verdade, né? Então, assim, precisa ser verdadeiro. Por mais que essa verdade ela possa trazer dor, porque na realidade traz dor, né? Quando você trata a alma, trata a verdade, muitas das vezes você vai ter que falar coisas que você fez, que você não quer mais nem pensar, mas é necessário, porque é em cima disso aí que vai começar a ver o processo de libertação. De né? forma bem ética, né? Eu costumo também dizer para os rapazes, né? Muitas das vezes eles têm vergonha, porque quando a pessoa está fazendo uso da substância química, né? Ele cria superpoderes, né? Então ele consegue fazer coisas que vamos dizer, né, que até o cão duvida, né, na madrugada, né, pelo uso da substância, né? Então ele consegue fazer coisas que até o cão duvida. Então, assim, quando ele para de fazer o uso da substância e entra num tratamento, né, é aonde começam os conflitos existenciais. É aonde ele tem vergonha de dizer coisas que ele fez entre os bastidores. Eu não vou nem entrar muito nesse detalhe aqui, mas coisas que ele fez entre os bastidores, que para ele é uma vergonha total. Gente, como é que eu vou contar isso? Entendeu? Ou seja, por quê? Por que isso é entre os bastidores? Porque ele fez aquilo. Porque ele fez através do uso da substância. Então, por causa do uso da substância, entendeu? Ocasionou dentro dele o quê? Uma crise de identidade. E por causa dessa crise de identidade, tá entendendo? É onde a vida dele é totalmente desconstruída, de forma moral, psicológica, correto? Então, que é necessário. Que é necessário. Então, o que acontece? Por isso que nós, como terapeutas de dependência química, nós precisamos ter um olhar bem analítico e clínico. Para olhar, entendeu? Essas mentiras, né? Ou essas coisinhas que estão escondidas, né? No porão do seu intelecto. No porão do seu intelecto. A gente vê que hoje, né? Nós falamos de 3 fatores, né? Falamos primeiro da parte do corpo, né? O pastor Leandro falou um pouquinho do que ele faz sobre o tratamento. Falamos sobre a parte espiritual, né? Precisa ter uma parte espiritual, porque sem entender que o poder superior, o nosso, é Cristo Jesus. Se não tiver ele, você não vai conseguir, que é o nosso remédio, e agora estamos falando da alma, né? A Bíblia ela é clara lá no livro de 1 Tessalonicenses 5:23, fala que Deus ele veio para tratar o quê? Corpo, alma e espírito. Precisa ver essas 3 áreas de um tratamento, né? E eu fico feliz que hoje nós conseguimos falar sobre as 3 áreas. Então, para a gente concluir, eu queria fazer só mais uma pergunta ao pastor Leandro, né? Sobre o indivíduo, quando ele chega, né, por quê? Nós falamos
ambulatorial, né? Esse tratamento ambulatorial, falamos sobre tratamento individual e falamos do tratamento em grupo. E agora a gente quer falar um pouquinho, vamos falar bem rápido, né, sobre internação, né? E a gente sabe que a parte da internação, ela só vem acontecer quando a gente, até uma palavra antiga, né, que as pessoas dizem, né, chegou ao fundo do poço. Né? O indivíduo, ele só entende que ele precisa de um tratamento quando ele já perdeu família, ele já perdeu trabalho, ele já não tem mais nada, e muitas das vezes ele já está até no processo, né? Lá na Cracolândia, lá, e é onde o indivíduo às vezes chega. Claro, existem muitos outros que conseguem pedir ajuda antes, mas 90% deles chegam no fundo do poço, né? Eu queria que o pastor Leandro, para a gente fechar esse podcast, que senão a gente fica aí a noite toda, porque falar de tratamento é bom demais, né? Porque a gente vê que Deus ele tem nos usado como instrumento, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse fundo de poço, né, do indivíduo quando chega aqui. O fundo do poço, geralmente quando o indivíduo chega, eu já dou logo aquela palavra, né? A palavra bem conhecida de quem já passou anos com a gente. Eu sempre falo, chegou ao fundo do poço, agora dá valor à água que bebe, né? É o recomeço. O camarada, ele chega aqui com baixa autoestima, baixa autoestima, saúde debilitada. Sim. A maioria, às vezes, chega de pernoite, aí fica o dia todo dormindo, aí bem ruim, a gente conversando, tentando levantar ele um pouco, mas é um processo que ele é um pouco demorado. Tem gente que demora uma semana, duas. É importante, pastor. Tem situações que o indivíduo chega aqui, por quê? Ele não falou isso, pastor Leandro, ele é técnico de enfermagem, ele trabalha na área da saúde, trabalha na SAMU, então às vezes ele tem que botar o indivíduo no soro, como já aconteceu, né? Porque é necessário, porque o indivíduo está tão ali com abstinência. Está desidratado, ele está desnutrido, devido muitos dias sem comer, né? Debilitado, só quer dormir, sem alimentação, né? Então aí a questão do soro, de botar, né, uma vitamina, de dar um levante e a gente começa a trabalhar a autoestima, né? Bota ele para trabalhar e dá um conselho, ou isso aí, muito bem, fez muito bem isso aí, pô, ficou bom o arroz, ficou bom a comida, pô, né? Levantando ele para mostrar para ele, pô, você é valorizado, você sabe fazer, né? Por mais que o indivíduo destruiu a própria vida, às vezes destruiu a família, sim, agora é o tempo de tratar, né? Para poder levantar e mostrar para ele que é possível vida sem drogas, né? Sim. Então ali é um processo, aquele processo do administrativo, que é proposital, de acordar, sim, de manhã, de tarde, de noite, dormir no horário certo, já vai começar a mudar a fisionomia. Tem uns que chegam aqui até com a pele bem escura. Esse dia eu estava com um rapaz que ele passou por aqui, ele falou, pastor, eu cheguei aqui negro, eu sou escuro, mas eu cheguei aqui negro, né? Ou seja, mexe no organismo, mexe na pele, sim, a droga, ela acaba com o indivíduo, e com uma semana, 2 semanas, a família já olha uma diferença, já fala, nossa, tá forte, tá bonito. Mas o mais importante disso tudo, nós conseguimos, desde lá do começo que nós viemos falar, ir lá dentro, porque não adianta, vai ser como pegar um porquinho, você vai pegar, você vai lavar ele, vai botar ele todo bonitinho, vai soltar na rua, ele vai para a lama. Não, é de dentro, né? O que eu quero dizer, a gente tem que tratar de dentro, não superficial, porque lá tudo que ele praticava, ele vai... E é um trabalho, assim, árduo, e infelizmente, às vezes 2, 3 meses, ou uma semana, ou 2 semanas, eles corta, vai embora, mas tem os remanescentes, tem aqueles que persevera, sim, que vai até o fim, e muitas das vezes ainda olha para a gente e fala, eu quero ser obreiro, eu quero participar da obra. E eu tenho também uma frase que eu falo muito para eles, crente, né, nossa, né, o pastor também, crente que trabalha não dá trabalho, né? Então a ocupação que eles tinham no uso abusivo das drogas, ele vai usar aquela compulsividade, que não é essa nossa, sim, matéria agora, vai usar a compulsividade dele
para coisas boas, para formular, para fazer. Então a Sim. gente vai tratar aqui, daqui 1 mês, 2 meses, a gente já vai mexer naquilo que o Júnior falou, que é no dente, na autoestima de uma roupa bonita, um perfume, começar, né? E através das mutuajudas de dentro para fora e também nos conselhos, e eles vão começando a pegar isso. Uma das coisas bem interessantes que o pastor Leandro está falando e que eu aprecio muito, né, esse lado dele, né? Ele tem mais essa habilidade do que eu, né? Eu gosto Sim. mais de dar estudo, de dar palestra e de até conversar também. Mas o pastor Leandro, ele tem uma habilidade que eu acho muito bonito, que é a habilidade de ouvir. Né, ouvir bastante o indivíduo, porque quando ele chega aqui, como foi falado aqui, o fundo do poço, né, Sim. o camarada, ele está com a mente totalmente distorcida, né, desprovida de ideias, né, desprovida de perspectiva. E aí, quando o pastor Leandro se aproxima e começa a enxertar esse ânimo dele, uma das partes que o pastor Leandro faz bastante, que eu acho bem interessante, é ouvir. Sim. Ouvir o dependente químico. Né? Ouviu o que ele perdeu, ouviu por causa que ele usou, ouviu porque o que acontece. As maiores demandas, né, do dependente químico é a causa da perda da família, né, da confiança familiar. Né? E o pastor Leandro, ele tem essa habilidade, né? Eu dou esse voto de confiança aí, pastor Leandro, que eu acho muito bonito, isso, muito bonito, Sim, muito bonito nele. Mas é uma forma que nós usamos aqui, para quê? Para que o camarada ele venha colocar para fora, porque ele está no fundo do poço. Entendeu? Ele não tem perspectiva nenhuma. E o pastor Leandro, ele tem essa habilidade de ouvir o cara, né? Porque o que o cara ele quer? O cara ele não quer que você bombardeie ele de conselhos, Sim. de regras, né? Até porque muitas das vezes ele acorda de manhã, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Aí é onde o pastor Leandro entra com essa habilidade que ele tem, né? Esse dom que Deus deu para ele, né? De falar assim, poxa, camarada, olha só, isso, e começa a dar ouvido pro cara. Então, essa parte de dar ouvido, que inclusive o psicanalista ele faz muito Sim. isso, né? No divã, gera uma confiança, né? E sem contar que o indivíduo, ele já está de uma forma que ninguém quer mais ouvir ele. Ninguém quer mais ouvir porque dele. Só história. Só história. Não, mas é a realidade, é a realidade. É tanta coisa, porque o que acontece? Ninguém mais acredita. Toda palavra que ele expressa lá fora, já vem mais um mentiroso, já vem mais. Então, e ele chega dentro de uma casa, encontra alguém que para dar ouvido a ele, mesmo às vezes a gente ouve coisas que a gente sabe que não é verdade. O dependente químico, ele faz uma fantasia de tudo isso. E aí ele chega aqui, encontra alguém que em parte está dando uma oportunidade de ouvi-lo, e isso para ele aumenta a autoestima dele, que já está lá embaixo. Ninguém quer mais dar assunto, a não ser o outro usuário, mas uma pessoa que não é mais o usuário, está pronto ali, não, eu quero te ouvir, tá, fala aí, tá, e dá o retorno em cima daquela fala ali, para ele está sendo bom, porque ele está vendo que é possível ter diálogo com alguém. Então, assim, é muito importante você que nos ouve, né, possa, se tiver uma oportunidade, pelo menos ouça um pouco. Eu sei que às vezes você possa, até no seu íntimo, né, não estar acreditando em tudo aquilo, mas vai ter uma importância muito grande para aquele indivíduo que vai estar ouvindo. É a questão da confiança, né? Sim. Ele precisa ter alguém. Que eu queria às vezes tem gente que vai ver esse podcast e não tem uma noção achando que o centro de recuperação, traficantes, homicídios, estelionatário, bandido, não. A droga, ela alcança pedreiro, marceneiro, bombeiro, exército, marinha, polícia, todo tipo de ser humano, né? Porque às vezes a pessoa vai olhar o centro de recuperação como uma casa de assassinos, de traficantes, de bandidos. Não é isso. Muitos profissionais, né, que acabam... Muitos profissionais começam ali tomando uma cervejinha no fim de semana, aí daqui a pouco começa 2, 3 dias, quando vai ver tá todo dia já abandonou o trabalho. Sem contar que nós já tivemos vários profissionais, já tivemos dentista, professor, militar, professor, então, várias pessoas com formações acadêmicas, né, e assim, e foram tratados, estão aí vivendo
a sua vida, cuidando da sua família, cuidando da sua profissão. Então, assim, é possível, né, alcançar independente do indivíduo. Se ele vem com uma profissão, que ele veio muitas das vezes sem ler e escrever, mas nós não estamos importando o seu grau de escolaridade, nós estamos importando no seu querer. Vocês que nos ouvem, que querem um tratamento, que quer ser ajudado, né, como a gente falou hoje, né, hoje nós abordamos várias formas de tratamento. Então, se uma dessas formas se encaixa, né, nos procura. Nós temos aí o telefone, o endereço da MPR, né, e que você possa estar aí, né, já quando estiver ouvindo esse podcast, né, ao vivo aí, você possa estar recebendo essa palavra e tomando no seu coração. Procura aí, vai estar aí o nosso link aí, os nossos endereços, o nosso telefone. Entre em contato conosco. Os nossos profissionais estão aqui prontos para te ajudar, independente de que forma de tratamento. Até se for somente por uma conversa pelo telefone. Nós vamos estar pelo telefone, conversando, te orientando, né? Porque isso é uma forma de tratamento, né? Que você possa ter se agradado, né, com esse podcast. E nós estamos desde já te desejando um bom dia, uma boa noite. Vai depender da hora que você vai estar ouvindo. Bom, quer se despedir? Então, eu quero te agradecer desde já, né, por essa noite, nós podermos estarmos aqui compartilhando um pouco do conhecimento a respeito sobre a dependência química, né, inclusive também você, familiar, que tem lutado, né, a gente sabe muito bem. Eu tive uma mãe que lutou muito por mim, né, e eu reconheço totalmente o esforço que ela fez, e hoje ela está colhendo os frutos, né, de ver um homem, né, não só um filho, mas um homem, uma família totalmente estruturada. Então você, familiar, que está aí ainda nessa labuta ainda, né, com seu ente querido, seja ele esposo, ou filho, ou sobrinho, seja de qual grau parentesco, né, não desista. Eu costumo ir em algumas denominações, igreja, e quando eu apresento o Ministério Projeto de Associação, eu costumo dizer essa palavra: não desista do seu familiar. Por que eu costumo dizer isso? Porque a minha mãe, ela não desistiu de mim, né? E porque ela não desistiu de mim, ela me deu um voto de confiança, acreditou, teve fé em Deus, né, e me inseriu num tratamento, e por isso que hoje eu estou de pé. Então eu glorifico primeiramente a Deus e a minha família que não desistiu de mim. Eu queria não só agradecer, né, mas aguardar também aqueles que de repente vão estar nos ouvindo, precisar de um apoio, de uma conversa, né? Temos o culto que podemos nos encontrar ali na terça-feira às 18 horas, tem o culto do domingo à tarde, às 4 horas, né? Pode ser um encontro ali de você estar vindo aqui visitar e a gente ali começar um bate-papo, né? E começar ali uma terapia, uma coisa muito boa, aí, uma mudança, né? Que nós, assim como aconteceu nas nossas vidas, na vida de cada um ao longo dos anos nesse lugar, né? Esperamos que também possa acontecer na sua. Amém. Que você possa, como o pastor Leandro falou, vir nos visitar. Um domingo, às 16 horas, né? O culto é um culto de adoração ao Senhor, e conhecer a casa, né? Nos conhecer, todo o trabalho, pessoalmente, né? Terça-feira nós temos o culto de oração, às 18 horas, se você também venha participar, venha orar pela sua família. Mas o meu familiar ainda não quer uma internação, não quer um tratamento, mas venha orar por ele. Deus pode transformar a vida dele através da sua oração, da minha oração, da oração dos pastores, de toda a equipe que vai estar aqui te aguardando. Tá bom, meus amados? Que fique na paz, que Deus possa te abençoar. Amém.